Fala turma, tudo tranquilo com vocês? Professor Thiago. E hoje nós vamos falar sobre isso aqui, ó, regra de 3 simples, tá? Você vai sair dessa aula completamente sabendo como resolver qualquer problema de regra de 3 simples, tá bom? Então eu preparei um conteúdo que vai desde o início, desde a base. Nós vamos precisar entender o que é uma grandeza, o que é uma grandeza diretamente proporcional, o que é uma grandeza inversamente proporcional. Eu vou passar aqui uma receitinha do bolo. O que é essa receitinha do bolo? Aqui você vai entender como que você pode resolver qualquer regra de 3 simples, tá bom? São 4 passos muito simples para você resolver. Qualquer regra de 3 simples, beleza? E também nós vamos resolver 2 exercícios aqui do Instituto Federal de Alagoas, tá? Então vamos lá começar então, pessoal. Ó, regra de 3 simples, grandezas é o nosso primeiro momento aqui na nossa fala, tá? Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, já deixa o seu like, que nós vamos resolver e vamos acabar com as dificuldades de matemática da sua vida. Vamos lá. Ó, regra de 3 simples, né, pessoal? Regras de 3 simples. O que é esse tal de regra de 3 simples, tá? 3 simples. Por que recebe esse nome? Vou voltar aqui, ó. Primeira coisa, você tem que entender. Quando a gente vai estar trabalhando com regra de 3 simples, você vai conhecer 3 valores e, através de manipulações, você vai encontrar o 4º valor. Então, vai existir umas manipulações ali, umas continhas, algumas coisas que nós vamos fazer, e nós vamos encontrar o nosso 4º valor, beleza? Então, vamos voltar aqui, ó. A primeira coisa que nós precisamos entender para trabalhar com regra de 3 simples é o conceito de grandeza, tá? E grandeza, pessoal, grandeza aqui não tem nada a ver com coisa grande, tá? Gente que quando eu tô na sala de aula e falo assim, grandeza, pessoal, o que é grandeza? O pessoal fala, é uma montanha, é o tamanho do mar, é a distância da Terra até o Sol, por exemplo. Também são, né? Também é uma grandeza. Porém, não é especificamente isso, tá bom? O tamanho de uma célula também é uma grandeza e é micro, né? Grandeza, pessoal, é tudo que a gente pode contar ou então medir. Por exemplo, nós podemos contar aqui o tempo. O que mais nós podemos fazer? Nós podemos contar, né, o peso, tá bom? Nós temos velocidade. Nós temos como grandeza, por exemplo, velocidade, tempo, distância. Aqui, ó, velocidade, distância. Tá bom? Então nós temos, entre outros exemplos aí, né? Professor, nos problemas sempre vai ter grandezas, tá? Então pode ser que um problema tenha assim, a quantidade de trabalhadores. Uma fábrica produz 3.000 peças. Então, os nossos probleminhas de regra de 3 simples e também regra de 3 composta, você sempre vai associar a grandeza ao valor que está acompanhado do número, tá? É uma dicasinha aí para você. Então, grandeza sempre vai estar ali próximo do número, porque grandeza é o que você pode contar ou medir. Combinado? Então, vamos lá, ó. As grandezas, elas podem se relacionar de 2 formas. Elas podem ser diretamente proporcionais ou elas podem ser inversamente proporcionais. Nós vamos ver as 2 coisas, né? O que é uma grandeza diretamente proporcionais? Ó, 2 grandezas são diretamente proporcionais quando o aumento de uma ou a diminuição dela, né, gera a mesma medida na segunda. Então, quando eu aumento uma grandeza, a outra também aumenta. Quando eu diminuo a outra grandeza, a outra também diminui, beleza? Só que esse aumento e essa diminuição não é feito através de adição não, tá? É de multiplicações, tudo bem? Então vamos lá aqui, ó. São exemplos de grandezas diretamente proporcionais. A velocidade e a distância. Por exemplo aqui, pessoal, ó, quanto mais rápido eu vou, mais longe eu percorro, tudo bem? Quanto mais rápido eu vou, mais longe eu chego, beleza? Ó, o valor de um produto e o peso dele, né? Então vamos supor que você tem um cachorro, né? Você vai lá na casa de ração comprar a granel. Então vamos supor lá, vou até colocar aqui, ó, vou até colocar aqui pra gente ficar legal, ó, o peso, tá bom?
e o valor, né? O valor a ser pago aqui vai estar representado em reais, tá bom? Então, olha só, vamos supor que 1 quilograma, tá? Aqui está em quilos, tá bom? 1 quilograma custa lá, para ficar simples nosso exemplo, R$10. Tudo bem? Então, se eu for comprar 2 quilos, o valor vai ser o quê? R$20, obviamente, né? Se eu for comprar meio quilo, o que vai acontecer com o meu valor? Eu vou pagar metade, eu vou pagar R$5. Beleza? Então, olha só, turma. Então, a grandeza diretamente proporcional é isso. Vai ter duas grandezas. Nesse caso, nesse último exemplo que eu passei, o peso e o valor, né? E elas vão estar relacionando. Se você aumenta uma, a outra também aumenta. Se você diminui uma, a outra também diminui. Vamos lá aqui, ó. Deixar bem explícito para você, ó. O peso era 1 e o peso virou 2 porque eu multipliquei por 2. Consequentemente, o valor a ser pago também vai ser multiplicado por 2. Beleza? Se eu dividir por 2, o meu valor a ser pago também vai ser dividido por 2. Beleza? Deu para entender aí, turma? Tudo que você faz com uma grandeza, a outra também sofre essa mesma relação. Se você aumenta, multiplicando, ela também aumenta na mesma proporção. Se ela diminui, a outra também diminui. Olha só, quando o aumento ou a diminuição na medida da primeira gera a mesma medida na segunda. Então, vamos lá falar agora de grandezas inversamente proporcionais. Ó, o que é uma grandeza inversamente proporcional, pessoal? Vamos lá pensar. Se a diretamente aumentava e a outra aumentava, a inversamente vai acontecer o contrário. Uma vai aumentar e a outra vai diminuir. Beleza? Vai acontecer o inverso. Ó, eu diminuo uma, a outra aumenta. É isso que está falando esse textinho aqui, ó. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando o aumento ou a diminuição na medida de uma delas faz com que a medida da outra sofra alteração. Olha aqui, ó. A alteração de que forma? A alteração contrária. Eu vou até apagar aqui, vou até só marcar a parte interessante aqui, ó. Sofra alteração contrária, tá bom? Se ela é inversamente proporcional, você aumenta uma e ela sofre alteração contrária. E olha que interessante, ó, na mesma proporção, tá bom? Então, na mesma proporção ali, você vai sofrer alteração. Então, vamos imaginar, se eu dobro um valor, o outro tem que ser dividido por 2. Se eu triplico um valor, o outro tem que ser dividido por 3. Vamos dar uns exemplos aqui, ó. Vamos lá para os exemplos, ó. São exemplos de grandezas de... Opa, aqui era inversamente, tá bom? Então, vou até trocar aqui, ó. Inversamente, tá bom? Inversamente proporcionais. A velocidade e o tempo. Quanto mais rápido você anda, menor é o tempo que você vai gastar. Você concorda? Vou dar um exemplo aqui, ó. Velocidade, tá bom? Tá em quilômetros por hora, beleza? E o meu tempo, tá bom? Vou colocar aqui em minutos. Então vamos imaginar, ó, você tá andando a uma velocidade de 100 quilômetros por hora e você demora para chegar a uma certa cidade em 60 minutos. Tudo bem? Beleza? Então, pensa aqui comigo, ó. Se você saiu atrasado, agora tem que chegar em 30 minutos. O que vai acontecer? Ó, se eu quiser chegar em 30 minutos aqui, ó. O que eu vou ter que fazer com o carro ou com o veículo que você está com a moto? Eu vou ter que acelerar mais, né? Você vai estar até tomando uma multa e correndo risco de vida, mas você vai ter que acelerar mais. E quanto que eu teria que fazer de velocidade para chegar nesse tempo? Eu teria que, já que eu quero diminuir o tempo gasto, diminuir por 2, eu vou ter que multiplicar a minha velocidade, eu vou ter que dobrar a minha velocidade, tá bom? Então, eu estou multiplicando por 2, eu vou ter que andar aqui, trafegar aqui é por hora, tá bom? A 200 km por hora. Totalmente legal, mas você teria que andar essa velocidade. Agora, vamos imaginar o contrário, ó. Você tem tempo disponível aí, né? Ou o seu carro deu problema, o seu veículo deu problema e você tem que andar, tá esquentando, né? Meu pai tinha um Gol quadrado bem antigo na época e eu vivia esquentando aquele Gol quadrado. Então a gente tinha que às vezes andar mais devagar.
tá bom? Então, se eu tivesse que andar, por exemplo, aqui, ó, a 50 km por hora, qual que seria o tempo gasto? Já que eu diminuí, né, dividi, estou andando na velocidade pela metade, a metade da velocidade, o meu tempo vai ter que ser multiplicado por 2. Eu vou gastar o dobro de tempo. Então, caso aqui, 120 minutos, tá bom? Opa, coloquei um zerinho a mais aqui, 120 minutos. Beleza? Deu para entender aí, turma? É fundamental, tá? Essa daqui é a base para você resolver uma regra de 3 simples. Se você não conseguiu captar, tem que voltar um pouquinho para entender, tá bom? Aqui abaixo, ó, nós vamos ter a receitinha do bolo. O que é a receitinha do bolo? Os passos que eu vou, são 4 passos que eu vou ajudar vocês a resolver qualquer tipo de regra de 3 simples. Beleza? Então a receitinha do bolo você vai poder utilizar aí para todos, tá bom? Quando eu vou resolver os problemas, aí a gente vai anotando nossa receitinha do bolo. Perfeito? Vamos lá então, ó. Por isso que está em branco aqui, tá bom? Vamos lá então ver problemas que envolvam a regra de 3 simples, tá? A primeira coisa que nós vamos fazer é a leitura, tá bom? Então, ó, problemas envolvendo regra de 3 simples, né? Uma editora, sabe o que é uma editora? Uma editora é quem produz livros, né? Uma editora utiliza 3 máquinas para produzir 1.800 livros num certo período, tá? Ó, se você já é ligeiro, você ouviu a dica inicial do professor que falou que as grandezas estão geralmente acompanhadas com números. Então, nesse problema aqui, ó, nós temos máquinas e temos os 180 livros. Então, talvez seja nossas grandezas. Ah, também tem uma editora, né? Poderia estar um problema falando, e se fosse 3 editoras? Então, inicialmente, nós já temos essa ideia que a gente pode utilizar. Beleza? Vamos voltar aqui, ó. Quantas máquinas serão necessárias para produzir essa quantidade de livros? Olha, está perguntando quantas máquinas. Então, as máquinas vai ser uma grandeza também. Tá bom? Então, na nossa discussão, a primeira coisa que eu tenho que fazer para resolver um problema de regra de 3 simples é identificar as nossas grandezas. Vamos lá resolver? Vamos lá escrever aqui na nossa receitinha do bolo. Então, ó, a primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar as grandezas. Poxa, identifiquei as grandezas aqui, né? Identifiquei as minhas grandezas. O que eu vou fazer agora? Identificadas as grandezas, agora você vai construir uma tabela com essas grandezas. Quais são as grandezas? Vamos lá. São máquinas. São máquinas e são livros, né? Bom, você vai construir agora uma tabela, tá? Uma tabela colocando as relações, ó. 3 máquinas produzem, né, 1.800 livros. Tudo bem? Quantas máquinas? Eu não sei, vai ser o xizinho. Vão ser necessárias para produzir 5.400 livros. Então eu tenho que construir aqui uma tabela, tá? Eu tenho que construir uma tabela e colocar as informações certinho, beleza? Então eu tenho que colocar as informações de máquinas somente na coluna de máquinas e as informações de livros somente na coluna de livros. E relacionar a quantidade de máquinas com a quantidade de livros que está no meu texto, que está na informação da minha pergunta, beleza? Então vamos lá resolver aqui, vamos escrever aqui, ó, receitinha, né? Identificar as grandezas, o segundo é construir uma tabela com as informações do problema. Beleza? Então eu construí aqui a nossa tabelinha. E aí temos máquinas e livros, né? O terceiro passo aqui, eu já vou até escrever, o terceiro passo é identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente
proporcionais. Então eu vou analisar se elas são diretamente ou se elas são inversamente proporcionais. Beleza? Vamos lá analisar aqui, pessoal. Ó, é fundamental a gente fazer essa interpretação. É a hora crucial aí para resolver problemas de regra de 3 simples, tá bom? Tem gente que já manda assim, não, tem que multiplicar cruzando. Gente, calma. Calma, muita calma nessa hora, que nós temos que ir com calma para resolver isso direitinho. Nós temos que identificar quais são as grandezas, né? Vamos analisar, ó. 3 máquinas, vamos lá? 3 máquinas produzem esse tanto de livros. Se eu quero produzir mais livros, eu vou precisar de mais ou menos máquinas? Vamos lá pensar, pessoal. 3 máquinas, 180 livros. Eu quero produzir mais livros. Então eu vou precisar de mais máquinas. Eu vou ter que precisar de mais máquinas, né? Eu vou ter que gastar um tempo maior, mas está falando aqui, ó, no mesmo período. Então eu não tenho tempo a mais. Então eu vou ter que ter mais máquinas, beleza? Então olha só, aqui vem aquele lance da flechinha que talvez você tenha dificuldade, tá? A flechinha é o seguinte, turma. Você sempre vai ter que apontar para o número menor. Qual é o menor aqui, ó? Ó, o menor. Esse daqui é o menor. Qual que vai ser o menor entre o 3 e o x? Qual que vai ser o menor entre eles? Olha, 3 máquinas têm que produzir esse tanto. 5.000 livros têm que ser produzidos em quantas máquinas? Eu sei que é mais de 3. Então, o menor é o 3. Então, eu vou ter que aumentar aqui a quantidade também. Então, as minhas flechinhas estão apontadas para cima. Então, eu posso concluir e falar para vocês que as duas grandezas aí são diretamente proporcionais. Para eu aumentar a quantidade de livros, eu tenho que aumentar a quantidade de máquinas. Vamos lá, então? Vou escrever aqui, ó, diretamente proporcional. Professor, tem que escrever isso aqui. Ó, gente, no começo você escreve, tá? Depois você vai pegando o macete e não vai precisar, tá bom? Então, se ela é diretamente proporcional, já identifiquei aqui na minha receitinha do bolo, né? O passo 3, identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Eu identifiquei, elas são diretamente, tá bom? Então, o que vai acontecer? Ó? Olha só. Se for diretamente proporcional, o que eu devo fazer? Tá bom? Você vai montar as frações. Você vai entender o que é isso. E multiplicar assim, ó. Opa, errei aqui. Vai multiplicar assim, ó, formando um xizinho. Tá bom? Quando que vai ser esse caso? Quando, tá, as flechinhas estiverem apontando as duas para baixo ou as duas para cima. Ficou aqui no cantinho, ficou espremido, tá bom? Mas é para você entender. Quando as duas flechinhas estiverem para baixo ou as duas flechinhas estiverem para cima. Vamos lá? Olha só. Olha aqui, as duas flechinhas estão aqui para cima, né? Então é diretamente proporcional, tá? Então, tá escrito lá montar a fração. Como que é isso, professor, de montar a fração? Esse valor vai virar uma fração, ó. Opa, 3 sobre x, né? 3 sobre x. E esses outros valores vão virar outra fração, tá bom? E vou igualar eles. E eu vou ter que multiplicar de que forma? Ó, dessa forma aqui, tá? Em formato de x, cruzando aí, né? O pessoal fala. Então, ó, eu vou ter que multiplicar esse cara com esse e esse cara com esse, tá bom? Eu costumo fazer o quê, pessoal? E faço essa instrução para os meus alunos. Comece sempre multiplicando com quem está com x. Então, eu faço x vezes, x vezes 1.800. Então, vai ficar aqui, ó, 1.800x é igual a 3 vezes 5.400. Eu não sei de cabeça quanto que é isso aí. Vou fazer aqui, ó, vou fazer só 54, tá? Depois eu adiciono os dois zeros. Vezes 3. Então, vamos lá, ó. 3 vezes 4, 12. 2 sobe 1. 3 vezes 5, 15. Com 1, 16. Esse valor, 162. E adiciono os dois zeros aqui desse valor. Beleza? E aqui é uma equaçãozinha do primeiro grau. Então, o nosso quarto passo aqui, ó, nosso quarto passo é você resolver a equação
do segundo grau. Então, nosso quarto passo aqui é resolver a equação. Beleza? Então, olha só, o que a gente fez? Identificou as grandezas, nós construímos uma tabela com informações do problema, identificamos se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Elas, no caso, são diretamente proporcionais nesse problema. Então, eu agora vou multiplicar, cruzando, já multipliquei, e vou resolver a equação, tá bom? Então, vamos lá resolver essa equação aqui, tá? Então, ó, 1.800, tá bom? Tá multiplicado com x, é igual a 16.200. Então, eu vou passar dividindo, né? 16.200, passo aqui dividindo. Beleza? Eu já posso cancelar uns zerinhos aqui. Opa, maravilha, tá? Eu consigo ver aqui, ó, que dá para dividir aqui em cima por 3, tá bom? Dá para dividir por 3, aí eu consigo ficar com qual fração em cima? Aqui vai ficar 58, tá bom? Então, ó, 54, desculpa, tá? Aqui vai ficar 54 em cima e embaixo aqui vai ficar 6. Beleza? Aqui dá pra gente já resolver, né? Lá na tabuada do 6, 6 vezes quanto que dá 54? 6 vezes 9. Então, olha só, x é igual a 9. Beleza? X é igual a 9 aqui. Então, a nossa resposta correta aqui, ó, é a letra I. X igual a 9. Tranquilo, pessoal? Ó, então, voltando, né? Nós identificamos as grandezas, tá bom? Nós construímos uma tabela, nós identificamos se elas são diretamente ou inversamente proporcional. Nesse caso, ela é diretamente proporcional. Já que é diretamente proporcional, nós montamos duas frações, nós montamos duas razões aí e multiplicamos em x. Beleza? Vamos no nosso próximo exercício aqui. Vamos lá. Ó. Um técnico em edificações percebe que necessita de 9 pedreiros para construir uma casa em 20 dias. Trabalhando com a mesma eficiência, quantos pedreiros são necessários para construir uma casa do mesmo tipo, só que em 12 dias, tá bom? Então, primeiro passo que nós já sabemos lá na nossa receitinha de bolo, o que nós devemos fazer? Opa, identificar as grandezas. Vamos identificar as grandezas aqui. As grandezas são os pedreiros, né? Tudo que a gente pode contar ou medir aqui são os pedreiros e a quantidade de dias. Então, eu vou escrever aqui, ó, pedreiros e aqui a quantidade de dias. Beleza? Então, qual que era o próximo passo? O próximo passo era aqui, ó, passo 2. Construir uma tabela com as informações do problema. Vamos lá fazer isso, né? Então, são 9 pedreiros e vão ser 20 dias, tá bom? Com a mesma eficiência, quantos pedreiros serão necessários para construir uma casa com 12 dias? Vou colocar 12 dias, eu quero saber a quantidade de pedreiros. Beleza? Então, viu? Ficou mais fácil. A gente já sabe identificar as grandezas e construir a nossa tabela. Qual que era o próximo passo? Lá na nossa receitinha de bolo, era identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, vamos lá analisar, né, pessoal? Aqui é o ponto crucial. Vamos lá pensar. 9 pedreiros fazem uma casa em 20 dias. Se eu quero que seja construída em menos tempo, eu vou precisar de mais ou menos pedreiros? Eu vou precisar de mais pedreiros, não vou? Eu vou precisar de mais gente trabalhando para ajudar na nossa obra. Então, eu vou precisar de mais pedreiros, tá bom? Então, vamos apontar aqui para o menor. O menor é para cá e o menor vai ser o 9. As flechinhas estão em sentidos opostos, sendo que elas estão em sentidos opostos, ou posso imaginar que um aumenta, o outro diminui, né? Elas são inversamente proporcionais. Então, vou anotar aqui, ó, inversamente proporcional. Beleza? Ela é inversamente proporcional. Se ela é inversamente proporcional, opa, não anotei aqui, né? Vamos anotar agora, ó. Se for inversamente proporcional, o que vai acontecer? Eu vou montar as frações, tá? E multiplicar
nesse sentido aqui, turma, ó, em sentido de igual, beleza? É o caso que as flechinhas vão estar trocadas, ó, tá? É esse caso aqui. Então eu vou multiplicar em sentido de igual. Se as grandezas são diretamente, x. Se elas são inversamente, iguais. Beleza? Então vamos lá. Vamos lá aqui, ó. Vou montar a fração, certo? Vou montar a fração aqui. A fração é o 9 e o x é igual a 20 sobre 12. Tá bom? Ah, um detalhe muito importante, eu vou avisar vocês. Tem gente que fala assim, ó, pode inverter uma fração e aí depois você multiplica cruzando. Perfeito, sem problema nenhum. Tá, você também pode multiplicar reto, não tem problema nenhum. Identificando que é inversamente proporcional, não tem problema nenhum. Beleza? Vamos lá então, vamos voltar aqui. Então eu vou multiplicar de que forma? Reto, formato de igual. Tá bom? Já que é inversamente proporcional. Então eu gosto de começar sempre com x. X vezes 12, 12. X é igual a quem? 9 vezes 20. 9 vezes 20 é a mesma coisa que 9 vezes 2 e aumentar um zero. 180 aqui. Tudo bem? O 12 que está multiplicando passa lá dividindo. X é igual a 180 dividido por 12. Tá bom? 180 dividido por 12, já consigo fazer aqui que dá 15. Então, a resposta correta aqui, ó, é a letra C. Beleza? Então, pessoal, a chave para você resolver qualquer regra de 3 simples é você saber identificar as grandezas, é você saber identificar se elas são diretamente ou inversamente proporcionais e saber se você vai multiplicar cruzando ou reto. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, já deixe seu like, já se inscreva, já compartilhe com a galera da sua sala, com a galera do cursinho e vem fazer parte desse canal. Um abraço e tchau, tchau!